Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma das maiores, se não a maior, história de vingança de todos os tempos. A gente está falando da jornada incrível de Edmond Dantes. Então se prepara, porque vamos direto ao que interessa, bem no coração do drama. Pois é, essa frase, ela é basicamente o motor de toda a história, sabe? É daqui que nasce aquela vontade absurda, avassaladora por vingança. É o que vai guiar cada passo, cada plano, tudo. É a promessa de que quando a retribuição vier, ela vai ser implacável. Mas pra gente entender o tamanho dessa vingança, a gente primeiro precisa entender o tamanho da perda. A história começa lá em Marsella, sabe? Com um rapaz que tinha uma vida perfeita e que estava prestes a ver tudo isso ser destruído. Tenta imaginar o cenário. Edmond Dantes, com só 19 anos, tinha simplesmente tudo. Ele ia se tornar capitão de navio, ia se casar com a mulher que amava, a Mercedes, tinha um futuro brilhante pela frente. Ele estava no topo do mundo, sabe? Era o cara que literalmente tinha tudo a perder. E é aí que a gente vê como a desgraça de uma pessoa pode ser construída por motivos tão pequenos, tão mesquinhos. Olha só, o Danglars tinha inveja da promoção dele. O Fernand era apaixonado pela noiva dele, a Mercedes. E o Villefort, que era o procurador todo ambicioso, viu no Dantes um risco para a própria carreira. Ou seja, 3 homens, 3 motivos diferentes, mas um alvinho comum. E pronto, a traição acontece. O Danglars arma o plano todo e o Fernand vai lá e entrega a carta anônima acusando Dantes. E o pior de tudo, ele é preso no dia do casamento dele. Imagina a cena, no meio da festa, a polícia chega e leva ele embora. Ele é arrancado da noiva, do pai, sem nem fazer ideia do porquê. É nesse ponto que a história vira completamente. Aquele marinheiro jovem, meio ingênuo, ele começa a morrer ali. E das cinzas, do puro desespero, uma outra pessoa começa a nascer. Uma pessoa completamente diferente. 14 anos. Para pensar um pouco no que significa isso. 14 anos. Isolado, sozinho, numa prisão terrível, o Castelo de Ife, um lugar de onde, diziam, ninguém escapava. É tempo mais do que suficiente para destruir uma pessoa ou para transformar ela em algo completamente novo, algo forjado no ódio. E bem ali, no fundo do poço, uma luz aparece. Na verdade, uma pessoa, o Abade Faria. Os guardas achavam que ele era louco, mas na verdade o cara era um gênio. Ele estava cavando um túnel para tentar escapar e, sem querer, acaba na cela do Dantes. E esse encontro, nossa, ele muda tudo. O Abade Faria dá ao Dantes basicamente 3 presentes que não têm preço. Primeiro, conhecimento. Ele transforma aquele simples marinheiro num cara super culto e ensina tudo o que sabe. Segundo, a verdade. Ele ajuda o Dantes a ligar os pontos e entender quem foram os caras que o traíram. E terceiro, a cereja do bolo, o segredo de um tesouro gigantesco. Aí o Faria morre. E o Dantes coloca em prática um plano de fuga que é, sério, uma das coisas mais geniais já escritas. Ele entra num saco que iam usar para enterrar um amigo, no mar. Os guardas o jogam do alto do castelo. Lá embaixo, na água, ele se corta para sair do saco e nada finalmente para a liberdade. É incrível! Agora livre, ele vai direto para a ilha de Monte Cristo, seguindo as dicas do Abade. E lá, ele encontra o tesouro. E não é só um dinheirinho, não. A gente está falando de baús e mais baús de ouro, diamantes, uma fortuna inimaginável. Ele se torna um dos homens mais ricos do mundo. Agora, ele tem o poder. O poder para planejar e executar a vingança mais perfeita e terrível que se pode imaginar. E é aqui que a terceira parte da história começa. Pode esquecer o Edmond Dantes. Ele morreu lá na prisão. Quem aparece agora, na alta sociedade de Paris, é uma figura nova. Um misterioso, elegantíssimo e podre de rico Conde de Monte Cristo. E agora, o jogo vai começar de verdade. A transformação aqui é total. Aquele rapaz ingênuo, de coração bom, já era. No lugar dele, surge um homem calculista que age quase como uma força da natureza, sabe? Como se fosse o próprio destino. Ele vai movendo as peças de um jogo de xadrez e seus inimigos, bom, eles são só os peões. E nem imaginam que o jogo deles já acabou. O primeiro da lista, Fernand, aquele pescador, lembra? Que se casou com a Mercedes? Ele subiu na vida com um monte de traições, virou general e até conde. A vida dele toda foi construída em cima de status, de reputação.
Então, é exatamente aí que o conde vai atacar, na honra dele. Mas o conde é sutil, ele não chega com uma espada. A arma dele é a verdade. Ele simplesmente revela a todos o que o Fernande fez na Grécia, uma traição que causou a morte do seu benfeitor. O escândalo é gigantesco, devastador, a família o abandona, a honra dele vira pó, e o Fernandes, sem saída, comete suicídio. Cheque. A primeira peça do dominó caiu. Próximo. Agora é a vez do Danglars, o cara que teve a ideia da traição lá no começo. A inveja dele levou longe, né? Ele virou um banqueiro super poderoso em Paris. Um homem que só amava uma coisa na vida: dinheiro. Bom, então já dá pra imaginar o que o conde vai tirar dele, né? E a vingança aqui é poética. O conde, com sua grana infinita, começa a manipular o mercado financeiro. Ele planta informações falsas e faz o Danglars perder uma fortuna. Quando Danglars tenta fugir com os últimos trocados, o conde arma para ele ser sequestrado. E os sequestradores fazem ele pagar preços absurdos por comida e água até o último centavo embora. Ele não morre, mas fica sem absolutamente nada. É a ruína completa. E agora, o último alvo. O mais difícil, o mais complexo de todos, Villefort. O procurador que sabia que Dantes era inocente, mas mesmo assim o mandou para a prisão para proteger a si mesmo. Para ele, a ruína não vai ser dinheiro ou status. Vai ser algo muito pior. A destruição da sua família e da sua própria sanidade. Essa vingança é cirúrgica e brutal. O conde descobre um segredo terrível do passado de Villefort, um filho ilegítimo que ele tentou enterrar vivo, e traz esse segredo à tona. Ao mesmo tempo, ele vai revelando que a esposa de Villefort é uma envenenadora. O caos se instala na casa. O filho legítimo morre, a esposa se mata, e Villefort, ao ver os corpos, simplesmente enlouquece. Fim de jogo para ele. Só que a história não acaba aí, com a vingança completa. Porque o conde, ao brincar de Deus, começa a ver as consequências terríveis do que ele fez. E agora, ele precisa encarar o peso de suas próprias ações. Isso leva a gente para a grande pergunta da obra, né? O que ele fez? Foi justiça? Ou foi uma vingança que passou dos limites? Porque, ao destruir quem era culpado, ele acabou machucando inocentes no caminho, como o filho pequeno de Villefort. A linha que separa justiça e vingança fica muito, muito fina aqui. Esse é o ponto alto, moral, da história. É quando Dante se dá conta de que, ao tentar ser a própria justiça divina, ele cruzou uma linha que não deveria. A morte daquela criança inocente, o filho do Villefort, abala ele profundamente. Ele começa a se perguntar se tinha mesmo o direito de fazer tudo aquilo. E a lição é dura. A justiça dos homens é falha, é imperfeita e muito perigosa. Depois que a vingança termina, o foco do conde muda. Ele usa sua fortuna para salvar da falência o Sr. Morrel, o único que tentou ajudá-lo lá atrás. Ele também ajuda a unir os jovens apaixonados Maximilian e Valentine. Ele deixa de ser aquele anjo da vingança para se tornar um benfeitor. É a forma que ele encontra para se redimir, sabe? Construindo felicidade em vez de só destruir. E a história se encerra com essa frase icônica. No fim das contas, depois de tanta dor, de tanta vingança, a grande lição não é sobre dar o troco, é sobre aguentar firme e ter esperança. É um lembrete de que mesmo depois da noite mais escura, a paz ainda pode ser encontrada, se a gente souber esperar e confiar.